O segredo que escondi da minha filha, até ela encontrar uma carta com as últimas palavras do pai. Meu nome é Maristela, e há 10 anos carrego um peso que nem o tempo conseguiu amenizar. Acordo todas as manhãs olhando pela janela do meu quarto, contemplando as montanhas que cercam São Lourenço, e sinto o mesmo aperto no peito que me acompanha desde o dia em que Eduardo partiu. Não é apenas a saudade que me corrói, é o segredo que guardo como quem protege uma bomba prestes a explodir. A carta está guardada no mesmo lugar onde a coloquei há uma década, dentro de uma caixa de madeira que pertenceu à minha avó, escondida no sótão da nossa casa. Às vezes, nas madrugadas em que o sono não vem, subo até lá e fico observando a caixa, sem coragem de abri-la novamente. Sei cada palavra daquelas folhas amareladas de cor, cada vírgula, cada pausa que Eduardo fez ao escrever. Memorei-as como quem decora uma oração ou uma maldição. Vitória estava dormindo quando encontrei a carta sobre a mesa da cozinha, no dia seguinte ao funeral. Eduardo havia deixado um bilhete grudado nela, para Mari, entregue quando achar que nossa menina está pronta para conhecer a verdade sobre seu pai. Minha mão tremeu ao pegar aqueles papéis. Ainda posso sentir o cheiro do café que ele preparava todas as manhãs, ainda impregnado na cozinha, misturado ao aroma das flores do velório que as vizinhas trouxeram. Não li a carta naquele momento. Não consegui. Vitória, com seus 8 anos e olhos vermelhos de tanto chorar, desceu as escadas arrastando o cobertor favorito. Mamãe, o papai vai voltar? Perguntou com aquela voz fina que ainda me quebra por dentro. Como eu poderia entregar uma carta a uma criança que mal compreendia o conceito da morte? Guardei a correspondência e prometi a mim mesma que seria temporário. Quando ela fizer 15 anos, pensei. Depois foram os 16, depois os 17. A cada aniversário, eu subia até o sótão, pegava a caixa e sentia o mesmo nó na garganta. Como explicar para uma adolescente que o pai que ela idolatrava não era exatamente quem ela pensava que era? Trabalho como professora de literatura na Escola Estadual Dom Bosco há mais de 15 anos. Todos os dias, falo sobre personagens complexos, sobre heróis imperfeitos, sobre como as pessoas carregam luz e sombra em proporções iguais. Irônico como consigo ensinar sobre verdades universais, mas não encontro coragem para enfrentar a minha própria. Vitória cresceu linda, inteligente, determinada. Herdou os olhos castanhos do pai e minha teimosia. Aos 18 anos, está se preparando para começar o curso de jornalismo na UFSJ. Quero descobrir a verdade das coisas, mãe. Ela sempre diz, com aquele sorriso que é pura réplica do sorriso de Eduardo. Se soubesse como essas palavras me atravessam como facas. Nossa rotina é tranquila, previsível. Ela estuda, eu ensino, cuidamos da casa juntas. São Lourenço é uma cidade pequena o suficiente para que todos conheçam nossa história. A professora que enviou cedo e criou a filha sozinha. Somos vistas como um exemplo de superação. Mas eu sei que nossa vida é construída sobre uma mentira de omissão. À noite, quando ela está no quarto estudando para o vestibular, eu me sento na varanda com uma xícara de chá e observo as luzes da cidade se apagando uma a uma. Penso em Eduardo, nas escolhas que ele fez, no homem que ele realmente era, além do marido carinhoso e pai dedicado que Vitória conheceu. Penso em como seria diferente se ela soubesse a verdade. Seria capaz de perdoá-lo? Seria capaz de me perdoar por ter escondido isso dela por tanto tempo? Ontem, ela comentou sobre querer reformar o sótão para transformá-lo em um escritório. Imagina, mãe, eu ali em cima escrevendo minhas matérias, com vista para as montanhas. Meu coração disparou. O sótão, a caixa, a carta. Talvez seja o momento que tanto temi e, ao mesmo tempo, desejei em segredo. Talvez Eduardo estivesse certo quando escreveu que eu saberia a hora certa. Mas como alguém sabe quando está preparado para ver o mundo desabar e se reconstruir? Hoje, enquanto preparo o café da manhã, no mesmo lugar onde encontrei aquelas folhas fatídicas, sinto que algo está mudando. Vitória desce as escadas cantarolando, e eu a observo com uma mistura de amor e pavor. Minha filha, minha menina, que em breve descobrirá que carreguei um segredo por uma década inteira. O peso do silêncio está ficando insuportável, e talvez seja isso o que Eduardo quis dizer. Alguns segredos não nascem para serem eternos. Eles têm vida própria, e chegará o dia em que pedirão para vir à luz. Esse dia, eu sinto, está mais próximo do que imagino. O barulho de coisas sendo arrastadas no sótão me acordou numa tarde de sábado. Meu coração parou por um segundo antes de disparar como um motor desregulado. Vitória,
Ela havia começado a organização mais cedo do que esperava. Saltei da cama onde estava tirando uma soneca após corrigir provas e corri escada acima. O som das minhas chinelas batendo nos degraus ecoava pela casa como tambores anunciando uma tragédia. Quando cheguei à entrada do sótão, era tarde demais. Vitória estava sentada no chão empoeirado, cercada por caixas abertas, fotografias espalhadas e... Meu Deus! A caixa da vovó estava ali, aberta como um baú do tesouro revelando seus segredos mais sombrios. Em suas mãos, os papéis amarelados que me assombravam há 10 anos. Mãe. Sua voz era estranha, diferente. Nem zangada, nem triste. Era o tom de alguém que acabara de descobrir que o mundo não era redondo como sempre acreditou. Mãe, o que é isso? Minhas pernas fraquejaram. Me apoiei no batente da porta, tentando encontrar palavras que pudessem explicar uma década de silêncio. Mas o que se diz quando o inevitável finalmente acontece? Vitória. Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Eu posso explicar. Ela ergueu os olhos para mim e vi Eduardo naquele olhar. A mesma intensidade, a mesma sede de compreender as coisas. Mas havia algo mais. Uma decepção profunda que me cortou como vidro. Uma carta do papai. Ela balançou as folhas no ar. Uma carta que ele escreveu para mim antes de morrer. E você escondeu de mim por 10 anos. Desci os poucos degraus que me separavam dela e me sentei no chão, não me importando com a poeira que grudava na minha roupa. Era como se estivéssemos em uma ilha isolada do resto do mundo, cercadas apenas pela verdade crua que finalmente havia emergido. Você era muito nova, Vitória. Tinha apenas 8 anos quando... E aos 10, aos 15, aos 18, sua voz começou a ganhar intensidade. Em que momento exato você planejava me contar que meu pai deixou uma despedida para mim? Peguei uma das fotografias espalhadas no chão. Eduardo e ela no parquinho da Praça Central, ambos sorrindo para a câmera. Ele a empurrava no balanço. Ela ria com os cabelos voando no vento. Uma memória feliz que agora parecia distante demais. Não é apenas uma despedida, murmurei, sentindo o peso de cada palavra. É complicado. Complicado como? Vitória desdobrou as folhas. E eu vi quando seus olhos percorreram as primeiras linhas. A expressão em seu rosto mudou gradualmente. Confusão, depois incredulidade, depois algo que me partiu o coração. Desilusão. Vi quando ela chegou à parte em que Eduardo falava sobre os negócios arriscados, sobre as escolhas difíceis que havia feito para salvar nossa família da falência. Vi quando leu sobre decisões que ele não tinha orgulho, sobre pessoas que havia decepcionado, sobre o homem imperfeito que se escondia atrás do pai amoroso que ela conhecera. Ele estava doente, mas também estava em dívidas. Sua voz era um fio. Ele fez coisas questionáveis? Assenti, incapaz de mentir agora que a verdade estava escancarada entre nós. Ele estava tentando nos proteger, Vitória. Tudo o que ele fez foi pensando em nós. E você sabia? Não era uma pergunta. Era uma acusação fria, precisa. Você sabia de tudo. E me deixou crescer achando que meu pai era um herói sem defeitos. Ele era seu herói, tentei defender. Mas as palavras soaram vazias até para mim. Ele era um bom homem que fez escolhas ruins em um momento desesperado. Vitória se levantou abruptamente, a carta ainda em suas mãos. Andou até a pequena janela do sótão que dava vista para as montanhas e ficou ali, de costas para mim, os ombros tensos. Mentiras, disse finalmente. Minha vida inteira foi construída sobre mentiras. Não foram mentiras, foram omissões? Ela se virou, e havia lágrimas em seus olhos. Meias verdades? Como você prefere chamar, mãe? Porque para mim, esconder a carta do meu próprio pai é mentir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lágrimas desceram pelo meu rosto enquanto observava minha filha. Não mais a menina que eu protegia, mas uma mulher que acabara de descobrir que sua própria mãe havia traído sua confiança. Eu quero ler tudo, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas. Quero saber exatamente quem era Eduardo Silva. E quero saber tudo o que você escondeu de mim também. Era o fim de uma era e o começo de outra. A era dos segredos havia terminado. E eu não sabia se nossa relação sobreviveria à era da verdade que estava começando. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Vitória mal falava comigo. Circulava pela casa como um fantasma carregando a carta do pai para todos os lados. Eu a via lendo e relendo aquelas páginas, tentando decifrar nas entrelinhas o homem que ela pensava conhecer.
Na quarta-feira à noite, ela desceu para a cozinha onde eu corrigia provas. Seus olhos estavam inchados. Havia chorado mais nestes dias do que nos últimos anos combinados. Preciso saber mais, disse, puxando uma cadeira e se sentando na minha frente. A carta fala sobre um sócio, sobre dívidas, sobre escolhas que ele fez. Mas não conta toda a história, não é? Fechei o caderno que estava corrigindo e a encarei. Era chegada a hora. Não havia mais como protelar ou inventar desculpas. Não, admiti. Mas não conta tudo. Vitória apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos, num gesto que me lembrou dolorosamente de Eduardo quando ele estava concentrado. Então me conta você. Tudo. Respirei fundo. Por onde começar a desmontar 10 anos de silêncio? Seu pai era dono da Silva Construções, junto com Sandro Menezes, o homem que ele considerava seu melhor amigo. Comecei, sentindo as palavras rasparem na garganta. Eles se conheciam desde criança, estudaram juntos, foram padrinhos no casamento um do outro. Eu lembro do tio Sandro, disse ela, franzindo o senho. Ele parou de vir aqui em casa uns 2 anos antes do papai morrer. Parou porque Eduardo descobriu que ele estava desviando dinheiro da empresa. A frase saiu como um tiro, rápida e dolorosa. A Silva Construções estava falindo não por causa da crise econômica, como todo mundo pensava. Estava falindo porque Sandro roubava para alimentar vícios em jogos. Vi o choque nos olhos de Vitória. Ela havia conhecido Sandro como o homem alegre que a fazia rir, que trazia presentes, que chamava Eduardo de irmão. Quando seu pai descobriu, já era tarde. A empresa devia quase 2 milhões de reais. Tinha funcionários para pagar, famílias que dependiam daqueles empregos. Minha voz falhou um pouco. Eduardo se desesperou. O que ele fez? As palavras que se seguiram custaram-me anos de vida. Ele falsificou documentos para conseguir empréstimos que mantivessem a empresa funcionando. Usou escrituras de imóveis que não eram dele como garantia. Mentiu para bancos, para fornecedores, para todo mundo. Vitória cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus! Ele não fez isso por ganância ou ambição. Continuei rapidamente. Fez porque não conseguia aceitar que 50 famílias ficariam sem emprego por causa da traição de quem ele mais confiava. Fez porque tinha orgulho demais para admitir que havia sido enganado pelo melhor amigo. E você sabia de tudo isso? Suspeitava. A confissão mais difícil da minha vida. Eduardo chegava em casa cada vez mais magro, mais nervoso. Parou de dormir direito. Eu perguntava o que estava acontecendo, mas ele sempre dizia que era só estresse dos negócios. Mas você descobriu, 1 semana antes dele morrer. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Encontrei papéis na gaveta do escritório dele quando estava procurando medicamentos. Vi os empréstimos fraudulentos, vi as dívidas. Confrontei Eduardo naquela noite. Vitória estava imóvel, esperando. Ele desabou. Chorou como uma criança e me contou tudo. Sobre Sandro, sobre as dívidas, sobre os crimes que havia cometido para tentar salvar a empresa e os funcionários. Disse que não conseguia mais viver com a culpa. O infarto, murmurou ela. Não foi só o coração doente que o matou, Vitória. Foi o peso da culpa, da traição, da sensação de que havia se tornado o que sempre desprezou, um homem desonesto. Ficamos em silêncio por longos minutos. O relógio da cozinha marcava o tempo de nossas vidas, se reorganizando em torno dessa nova verdade. Por isso você não me contou, disse ela finalmente. Tinha medo que eu odiasse ele. Tinha medo que você odiasse a mim. Corrigi. Por não ter conseguido salvá-lo. Por não ter percebido o que estava acontecendo mais cedo. Por ter deixado que ele morresse carregando toda essa culpa sozinho. Vitória estendeu a mão por cima da mesa e tocou a minha. Era a primeira vez que tínhamos contato físico desde a descoberta da carta. E o que aconteceu com Sandro? Sumiu da cidade logo depois do funeral. Ninguém mais ouviu falar dele. Minha filha assentiu lentamente, processando tudo. Existe mais alguma coisa que você não me contou? Não, menti mais uma vez, porque ainda havia uma verdade que nem Eduardo sabia. Uma verdade que eu pretendia levar para o túmulo. 1 semana depois da nossa conversa na cozinha, Vitória começou a agir de forma estranha. Saía cedo pela manhã sem me dizer para onde ia e voltava no final da tarde com uma expressão pensativa que não conseguia decifrar. Quando perguntava sobre seus passeios, ela respondia evasivamente: fui na biblioteca, ou passei na casa da Clara. Mas eu conhecia minha filha.
Havia uma determinação em seus olhos que me deixava inquieta. Na terça-feira, ela chegou em casa com uma pasta de documentos e a expressão de quem havia descoberto algo importante. Sentou-se na sala de estar onde eu assistia ao noticiário e despejou os papéis na mesa de centro. Mãe, precisa ver isso. Eram fotocópias de documentos oficiais, registros da junta comercial, processos judiciais, reportagens de jornal da época. Meu estômago se revirou quando reconheci os nomes. Silva Construções, Eduardo Silva, Sandro Menezes. Onde você conseguiu tudo isso? No cartório, no fórum, na hemeroteca da Biblioteca Municipal. Sua voz tinha um tom professoral que me lembrou de mim mesma quando explicava literatura para os alunos. Você sabe que eu vou ser jornalista, né? Sei como pesquisar. Vitória pegou uma reportagem amarelada do Jornal de São Lourenço, datada de 3 meses após a morte de Eduardo. Olha isso. Empresário acusado de estelionato foge da cidade. A matéria é sobre Sandro. Li rapidamente. A reportagem revelava que, após investigações do Ministério Público, descobriu-se que Sandro havia forjado a assinatura de Eduardo em vários documentos, contraído empréstimos em nome da empresa sem o conhecimento do sócio e usado o dinheiro dos contratos para quitar dívidas pessoais de jogo. Mãe, disse Vitória, sua voz tremendo de emoção. O papai não falsificou documentos. Foi Sandro quem falsificou a assinatura dele. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Li a reportagem novamente, mais devagar. Lá estava. Perícia grafotécnica havia comprovado que várias assinaturas atribuídas a Eduardo Silva eram falsas. A Polícia Civil havia emitido mandado de prisão contra Sandro Menezes por estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. Isso significa que, comecei, mas não consegui terminar a frase. E significa que papai morreu carregando uma culpa que não era dele, completou Vitória, lágrimas descendo pelo rosto. Ele pensava que tinha se tornado um criminoso, mas na verdade foi vítima do próprio sócio. Sentei-me pesadamente no sofá, sentindo o mundo girar. Eduardo havia morrido acreditando que era um homem desonesto, quando na verdade fora traído da pior forma possível por quem mais confiava. Tem mais, disse Vitória, pegando outro documento. Encontrei o endereço atual de Sandro. Ele está morando em Poços de Caldas, a 2 horas daqui. Abriu uma pequena empresa de consultoria. Vitória. Não. Reconheci imediatamente o que estava passando pela cabeça dela. O que você está pensando fazer? Vou confrontá-lo. Sua voz era firme, determinada. Vou fazer ele admitir o que fez. Vou limpar o nome do papai. Isso é perigoso. Sandro é um homem desesperado, capaz de qualquer coisa. E daí? Ela se levantou, os papéis espalhados ao redor dela como evidências de uma batalha que estava disposta a lutar. Ele destruiu nosso pai, destruiu nossa família, e está por aí vivendo uma vida normal enquanto nós carregamos a culpa dele? Vitória, por favor. Não, mãe. Sua voz ecoou pela sala. Você teve 10 anos para fazer alguma coisa sobre isso e não fez. Escondeu a verdade. Escondeu a carta. Deixou que eu crescesse sem saber quem meu pai realmente era. Agora é a minha vez. Ela começou a juntar os documentos, mas eu segurei seu pulso. Tem uma coisa que você não sabe, disse, sentindo que havia chegado o momento da última confissão. Uma coisa que nem seu pai sabia. Vitória parou, me encarando com uma mistura de expectativa e medo. Mãe, eu sabia da traição de Sandro antes de Eduardo descobrir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi a incredulidade crescer no rosto da minha filha. Eu vi Sandro saindo do banco com documentos que reconheci como da empresa. Segui ele até uma casa de jogos no centro da cidade. Descobri tudo 2 semanas antes de Eduardo. Minha voz era apenas um sussurro. E não contei nada para ele. Por quê? A pergunta saiu como um gemido. Porque tinha medo que ele fizesse alguma loucura. Porque achei que conseguiria lidar com a situação sozinha. Porque, a verdade mais dolorosa, porque era covarde demais para quebrar o coração do homem que amava. Vitória me soltou como se eu queimasse. Você poderia ter salvado ele. Sim, admiti, destruída. Eu poderia ter salvado ele. Agora éramos 2 mulheres quebradas, carregando culpas diferentes pelo mesmo homem que ambas amávamos e perdemos. A viagem para Poços de Caldas aconteceu numa manhã fria de sábado. Vitória havia decidido ir com ou sem minha aprovação. Então escolhi acompanhá-la. Não podia deixar minha filha enfrentar Sandro sozinha. Não depois de tudo que já havia perdido por minha covardia.
Durante as 2 horas de estrada, falamos pouco. O peso das revelações dos últimos dias pairava sobre nós como uma névoa densa. Vitória dirigia com determinação, os dedos brancos de tanto apertar o volante, enquanto eu observava a paisagem montanhosa, tentando encontrar coragem para o que estava por vir. A empresa de Sandro ficava em um prédio comercial modesto no centro da cidade. Menezes Consultoria, uma placa pequena e discreta no 3º andar. Quando subimos as escadas, meu coração batia tão forte que temi que Vitória pudesse ouvir. Ele estava sozinho no escritório, mais velho, com cabelos grisalhos e uma barriga que não existia 10 anos antes. Quando nos viu na porta, o rosto dele ficou lívido, o mesmo rosto que sorria nas nossas mesas de jantar, que brincava com Vitória quando ela era criança, que abraçava Eduardo chamando-o de irmão. Maristela, sua voz era um sussurro assombrado. Vitória, vocês cresceu tanto? Cresci sem pai, cortou Vitória, entrando no escritório com uma firmeza que me orgulhou e me assustou ao mesmo tempo. Cresci acreditando que ele morreu se sentindo um criminoso. Você se lembra do meu pai, não é, Sandro? Eduardo Silva? Sandro se levantou devagar da cadeira, as mãos tremendo. Eu posso explicar. Então explique. Vitória jogou a pasta com os documentos em cima da mesa dele. Explique como você falsificou a assinatura dele. Explique como você roubou a empresa que ele construiu desde jovem. Explique como você deixou ele morrer carregando uma culpa que era sua. Vi o momento exato em que a máscara de Sandro caiu. Os ombros se curvaram. O rosto se desfez. E o homem que havia destruído nossa família se revelou pelo que sempre foi. Um covarde desesperado. Eu não conseguia parar. Ele murmurou, desabando na cadeira. Os jogos, as dívidas. Cada vez que tentava parar, elas ficavam maiores. Eduardo confiava tanto em mim que nem verificava os documentos que eu pedia para assinar. Então você aproveitou dessa confiança para destruir ele, disse Vitória, a voz cortante como uma lâmina. Eu nunca quis que ele morresse. Sandro explodiu, lágrimas descendo pelo rosto. Eu ia devolver tudo. Ia contar a verdade quando conseguisse quitar as dívidas. Mentira. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Dei um passo à frente, colocando-me ao lado de Vitória. Você sabia que Eduardo estava doente. Sabia que o estresse estava matando ele. E mesmo assim continuou. Sandro me olhou com desespero. Mari, você precisa entender. Eu entendo perfeitamente. As palavras que eu deveria ter dito 10 anos antes, finalmente saíram. Entendo que você é um homem fraco que destruiu o melhor amigo para alimentar um vício. Entendo que você deixou Eduardo morrer acreditando que era um criminoso. Entendo que você fugiu como um rato quando a verdade veio à tona. O que vocês querem de mim? Perguntou ele, a voz quebrada. Foi Vitória quem respondeu. Queremos que você assine uma confissão completa. Queremos que você admita publicamente que falsificou documentos e destruiu a reputação de um homem inocente. Queremos que o nome do nosso pai seja limpo. Sandro ficou em silêncio por longos minutos, olhando para os documentos espalhados na mesa. Finalmente, assentiu. 2 horas depois, saímos do cartório de Poços de Caldas com a confissão devidamente registrada. Sandro havia assinado um documento admitindo todos os crimes, isentando Eduardo de qualquer culpa e pedindo perdão à família Silva. Durante a viagem de volta, algo havia mudado entre nós. Vitória dirigia mais relaxada, e eu sentia um peso sendo tirado dos meus ombros. Um peso que carregava há muito mais de 10 anos. Mãe, disse ela quando já estávamos chegando em São Lourenço. Eu entendo por que você não contou para o papai. Olhei para ela, surpresa. Você o amava demais para ser a pessoa a quebrar o coração dele. Preferiu carregar esse peso sozinha. Ela parou o carro na frente de casa e me encarou. Foi errado, mas eu entendo. E a carta? Perguntei. Você me perdoa por ter escondido por tanto tempo? Vitória sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Você estava tentando me proteger. Assim como o papai estava tentando proteger nossa família quando escreveu aquela carta. Naquela noite, sentamos juntas na varanda, cada uma com uma xícara de chá, observando as luzes de São Lourenço se acendendo uma a uma. Vitória tinha a carta do pai no colo, não mais um símbolo de segredos e mentiras, mas uma ponte entre o passado e o presente. Ele era um bom homem, disse ela, acariciando as páginas amareladas. Era sim, concordei. Um homem bom que foi traído por quem mais confiava. Mas agora todo mundo vai saber disso. Eduardo Silva poderia finalmente descansar em paz. E nós,
Finalmente, podíamos começar a nos curar. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.